el rol del Estado en el siglo XXI. Y hará uso de la palabra en primer término el doctor Pablo Gutiérrez Colantuono, secretario general de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Pablo. Muchas gracias. Buen día a todos. Un placer que podamos estar juntos nuevamente en nuestra Asociación Argentina de Derecho Administrativo, intercambiando y discutiendo algunas ideas. Y la idea es que brevemente pasemos a la conferencia de apertura del profesor Romeo Bacelar Filo, que es un gran amigo de la casa. Y desde la Asociación Argentina de Derecho Administrativo queríamos comentar dos pequeñas cosas. La primera es que el profesor reitera una vez más gestos que ha tenido con nuestra Asociación Argentina de Derecho Administrativo al priorizar de alguna forma su presencia en la conferencia de apertura con nosotros cuando tenía un compromiso también importante a nivel internacional, y esto lo debemos destacar porque ha sido la conducta permanente del profesor Romeo Bacelar Filo con nuestra Asociación Argentina de Derecho Administrativo, con lo cual se lo agradecemos desde la asociación una vez más. En segundo término, también nosotros como gesto incorporarlo en la conferencia de apertura de nuestras jornadas. Tiene un significado desde lo personal y desde lo institucional. Desde lo institucional aborda la idea desde que desde Brasil, con la presencia que tiene en Latinoamérica y en el mundo, pueda el profesor establecer algunas pautas que sirvan de guía para esta nueva reformulación del Estado y su rol en el actual siglo. Para ello tiene, por supuesto, sobrado antecedentes nuestro gran amigo y profesor en la materia, y con lo cual nos ilustrará seguramente sobre este tema. Un tema que ciertamente es sumamente importante y nos preocupa a todos en momentos donde la interdependencia de los estados en un mundo global es absolutamente manifiesto y no requiere discusión alguna, y donde quizás los operadores del sistema, del derecho, deberemos buscar nuevas discusiones y ver por dónde camina este mundo global de la interdependencia. Seguramente intentando encontrar pautas que nos permitan hablar de un mundo mucho más humano del que nos encontramos y donde en el derecho mucho tendremos que aportar allí. Por eso le dejamos la palabra ahora a nuestro distinguido amigo y profesor Romeo Bacelar Filo, agradeciéndole nuevamente la presencia. Senhor presidente desta mesa, amigo Paulo Colantuono, que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento ao doutor Homero Bibiloni, doutora Inga Lepenier, Ismael Farrando, Justo, Laura Monti, pelo convite para estar nessa bela e culta cidade de Mar del Plata. A última vez que aqui estuve foi em 1967, por ocasião de meu casamento. Passei uma parte de minha lua de mel aqui. São quase 48 anos e a cidade continua muito linda, muito bela e muito culta. Eu fiquei ouvindo as homenagens aqui prestadas ao Dr. Décio Carzula e recordei que não faz muito a Associação Argentina de Direito Administrativo adotou a prática de homenagear as pessoas constantemente. Eu sou um partidário de homenagens, de reconhecimento, de gratidão. Sempre tenho dito que aquelas pessoas que abriram clareiras de amor na selva dantesca do primitivismo humano, essas haverão de deixar, como o Dr. Décio, como o do Guilhermo, como Jorge Salomão e outros tantos, haverão de deixar para nós outros uma saudade aninhada em cada coração agradecido. Meus cumprimentos à associação pela belíssima homenagem. Bom, me encarreguei de falar sobre o Estado, o rol do Estado no século XXI. Às vezes tenho preocupação de
e vou falar despacito e um portunhol abrasileirado. Tenho preocupação de falar de meu país e de tecer críticas, porque, como se diz nas películas, qualquer semelhança com fatos, pessoas, governos, com a República Argentina terá sido mera casualidade. Na verdade, vivemos um tempo em direito administrativo que já é mais do que hora de abandonar a interpretação retrospectiva, que consiste na repetição servil de fórmulas, conceitos, definições que já não guardam nenhuma compatibilidade com o mundo presente. Eu estudei, vi a Ingar falar de alguns nomes que fizeram parte de meu caderno de estudos, Zanubini, Raggi, né? Posada de Herrera, na literatura mais antiga, Gaston Gese, Digui. Quando me preparava para o doutorado, como meu padre não era um homem de muitos recursos, e brinco sempre e digo, hoje, se fui pobre, já nem me recordo mais, mas passei uma época muito dura. Então, apostei na América do Sul, né? Comecei pela Uruguai, Argentina, depois Chile, depois Colômbia, e aqui fui descobrindo algumas coisas fantásticas para formar um convencimento que hoje é seguramente consentâneo com a realidade. Fui à Colômbia e descobri que um autor que nem os colombianos conheciam, que era alguém vinculado mais ao chamado direito privado, Rafael Durán Trujillo, um homem fantástico que já naquela época, década de 70, já pensava na responsabilidade objetiva do Estado por dano moral. Por dano moral. Algo. No Brasil, Amaro Cavalcanti, desde 1905, propunha a responsabilidade objetiva em la Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Aliás, ganhou laureas em la universidade e já tem uma placa de bronze em la entrada por lo trabalho realizado num país que considerava o Estado irresponsável. Isto em 1905. Aqui na República Argentina havia alguns autores que eram de obrigatória leitura no Brasil, como Bielsa, Rodolf Burrick, como prestamos uma homenagem no Brasil ao homem que fazia congressos, agora me fugiu o nome, mas é um homem muito importante, já vou me recordar. Mas era a doutrina clássica. No Brasil tínhamos Temístocles Brandão Cavalcanti, Cretela Júnior. Eu e alguns amigos mais jovens argentinos sempre sentíamos a falta de alguém que escrevesse algo mais polêmico, porque a definição de serviço público era a mesma em todas as partes do mundo. A doutrina francesa dominava o pensamento, o âmbito de atuação de todos os professores de direito administrativo. E já havia algumas posições, por exemplo, deste grupo que se formou há muito tempo atrás, muitos anos, brasileiros, argentinos, uruguaios, que
queríamos que nossa voz fosse ouvida. Por quê? Porque tínhamos algumas posições absolutamente contrárias à doutrina tradicional. Por exemplo, cláusulas exorbitantes. Por que falar de cláusulas exorbitantes no Brasil e na Argentina? Elas não existem. Ora, na França, em França, claro que havia um motivo sencillo para... Por quê? Porque se aplicava o Código Civil. E o Código Civil preconizava a igualdade entre as partes. Para que uma das partes fosse, de alguma forma, favorecida, privilegiada, era necessário que outra parte reconhecesse formalmente, com uma cláusula num contrato que tinha que ser assinado. Hoje, a lei brasileira, a lei argentina, já submetem quem quer que contrate com a administração a esse dever de antecipado de reconhecimento que a administração tem prerrogativas especiais. Então, falar de cláusulas exorbitantes, o contrato não é uma instituição típica de direito privado, é uma instituição de direito, uma categoria jurídica, como é o ato jurídico, ato administrativo, espécie da categoria jurídica, ato jurídico. Muito bem. A partir de todo isto, se começou a pensar que o regime jurídico administrativo, que Jean Rivero, em 1950, em França, sustentia que era um regime de prerrogativas e de sujeições, não se podia extrair desta lição de Jean Rivero que se tratava de um regime jurídico de direito público, mas de um regime jurídico de direito. Isso traz uma consequência extremamente significativa na interpretação de tudo que diz respeito ao direito administrativo. Por quê? Porque no Brasil criou-se essa figura rançosa de que no regime jurídico administrativo é um regime de direito público. Portanto, a administração só pode manejar normas de direito público. É um verdadeiro pecado repudiado por todos que a administração lance mão de uma norma de direito privado. Ora, o novo Código Civil brasileiro trouxe algumas passagens que fez ruir toda a ideia que dominava o direito administrativo há 10 anos atrás, de la huida para o direito privado. Viviane Forestier, uma francesa, escreveu um texto que foi publicado nos periódicos de Madrid, que dizia do horror econômico, de la huida do direito administrativo para o direito privado. Mas isso não ocorreu. No Brasil, o que passou? O Código Civil fez constar expressamente que os contratos, como categoria jurídica que são, têm uma função social. Uma novidade incrível. Por quê? Porque antigamente se firmava um contrato e as partes intervenientes pouco se preocupavam com a sociedade. Hoje o contrato tem uma função social, tem que se preocupar com o próximo, com problemas ambientais, com problemas vários que não constavam do rol de preocupações daqueles que contratavam no Brasil. Ouvi aqui com muita alegria e o Federico Lissa escreveu um artigo que publicamos na revista Nuestra de Direito Administrativo e Constitucional sobre o valor do silêncio. E vi que o Dr. Ula também se preocupava com isto. Era um tema de sua preferência. Coincidentemente, eu também. O que o silêncio significa para a administração? A aquiescência negativa. Evidente que
o intérprete, o revelador do real sentido da norma, do contrato, ele tem que ter a sensibilidade de perceber em que situação o silêncio pode representar aquiescência, concordância ou negativa. Isto vale para a administração pública também. Nosso Código Civil diz que o silêncio, em se tratando de relações eminentemente privadas, configura aquiescência, concordância. Mas, por exemplo, aqui vocês têm um amparo, nós temos um mandado de segurança. É necessário esperar tempo para que a administração ou aceite ou negue um provimento. Por exemplo, o servidor solicita uma licença para tratar de interesses particulares. A administração se queda silente e não responde. A partir de que momento se tem que entender que aquilo é uma negação? Claro, se a licença solicitada pelo servidor é para dali 10 dias, uma semana, e se a administração não responde, é evidente que o amparo tem que ser impetrado, interposto, antes do vencimento do prazo, para que o servidor possa, mesmo através de uma medida liminar, ingressar com sua licença no momento que deseje. Agora, tudo isso tem que fazer parte de um conjunto de ideias que não tem aceitação, por exemplo, na doutrina tradicional, brasileira, pelo menos. Mas temos que fazer uma interpretação prospectiva. Por exemplo, a questão da responsabilidade civil. Hoje ela é tratada no Código Civil brasileiro, coisa que não se pensava. Os privatistas que tinham como base de sustentação da responsabilidade civil a ideia da culpa, admitem no Código Civil brasileiro a responsabilidade objetiva do Estado, algo que não se imaginava há 20 anos atrás. A questão da transação. Diz nosso Código, é lícito às partes terminarem seus litígios através de composição amigável. No Brasil, para que a Fiscalia, ou lá são as Procuradorias dos Estados, ou a Procuradoria da União, faça um acordo com um particular, é necessário pedir tantas autorizações superiores que os procuradores ou os fiscais preferem interponer o recurso, porque senão depois são responsabilizados pela perda do prazo. Ora, isto chega a ser um absurdo, e vem aí a discussão, a ideia do que é interesse público, que não é o interesse da maioria sobre a minoria, nem o interesse genérico da coletividade sobre o interesse individual, mas é aquele interesse que, tão qualificado, deve prevalecer, seja ele da minoria, de uma pessoa só, em função de um interesse que não é qualificado como interesse público. E, às vezes, falta coragem, dizemos pecho, para a autoridade administrativa, para bater o martelo, definir a questão. É muito mais interessante, é de interesse público, a ser uma composição amigável. Agora, neste momento, paga-se a indenização, reconhece-se o direito, do que ficar anos e anos peleando e, para, no final, o acervo de deuda da administração pública ser impagável. Então, esse é um ponto importantíssimo que o Código Civil auxilia o administrador público à solução de seus problemas. Do mesmo modo, então, se deve pensar que, quando o regime jurídico administrativo
é um regime de direito, não de direito público, fica mais fácil de resolver as pendências. Ou seja, está na hora, mais do que na hora, de repensarmos a suma de visão do direito público, direito privado. Temos que pensar que o direito é um todo indivisível. Fica muito mais fácil para os professores das faculdades, para os alunos aprenderem o direito como apreensão de um conhecimento, entendendo o direito como um todo. Por exemplo, o motivo do ato administrativo é o tipo de direito penal. É o mesmo. O que é o motivo de um ato administrativo? É a acomodação de uma situação fática a uma prescrição legal. O tipo penal, uma descrição fática que se acomoda a uma prescrição legal, é o mesmo. Ou a hipótese de incidência em direito tributário. Mas imagina-se que são coisas diferentes, distintas, e que trazem um certo problema para os intérpretes. Me gusta muito, e quero fazer aqui uma homenagem ao professor Carlos Manuel Greco, porque usei muito de sua obra quando escrevi minha tese para o concurso de professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Brasil. Percebam que, há muitos anos atrás, o Carlos Greco, numa obra que escreveu junto com Guillermo Munhoz, chamada Contratações del Estado, ele dizia assim que, no direito administrativo argentino, as contratações administrativas submete-se aos requisitos gerais do direito privado com modulações. Assim, por exemplo, o particular contratante tem de atender aos requisitos gerais da lei civil no tocante à sua capacidade de contratar e os requisitos especiais previstos nas leis administrativas. No tocante ao consentimento, o problema se resolve em termos de procedimento e competência. Este párrafo do livro de Carlos Manuel Greco me fez pensar que, na verdade, já passava de la hora, em relação aos contratos administrativos, de entendermos o contrato como uma categoria. E, a partir dali, não sei se coincidentemente, as leis brasileiras foram sendo construídas todas, mesmo as chamadas leis de direito público, deixando claro que no direito administrativo brasileiro, os contratos se submetem às leis de direito público e às leis de direito privado. Lembre que o artigo 124 da Constituição Espanhola também diz que a administração se submete à lei e ao direito. Isso ocorre na Bélgica e ocorre em vários outros países da Europa, que estão caminhando para essa ideia de... Não é uma ideia liberal, e eu não me gustam os rótulos, né? Esquerda, direita. Falávamos ayer com o professor Carlos Greco e com Ingar, que eu sou um admirador da filosofia e da poesia argentina, né? Borges foi reconhecido antes no Brasil do que na Argentina, não sei se sabiam. Já era muito reconhecido no Brasil, depois é que foi reconhecido na Argentina. E Borges diz, com todas as letras, que não importam os rótulos, porque o que vale é a substância. Até não sei se é Gordillo que diz, não adianta escrever neste vaso de água ou nesta botija que aqui tem whisky, se tem água. Quer dizer, o rótulo não trata de mudar a substância. Então, me parece hoje muito antiga essa discussão de liberalismo, rótulos. Aquele é um liberal. Dizia a Carlos Greco e a Ingar que fui à Austrália
e a Austrália é rotulada de parlamentarismo liberal, mas nunca vi um país mais social do que a Austrália. Austrália e Nova Zelândia. Preocupação com o social, com o pueblo, né? Transporte alternativo gratuito, situações que não se vê em países socialistas ou pseudo-socialistas, como o Brasil, por exemplo. Então, é preciso que os jovens se premunizem contra... que é muito interessante dizer que sou de esquerda. Eu já fui jovem, já tive a minha fase de esquerdista. Só que o tempo vai passando, a cabeça vai ficando mais amadurecida e a gente vai aprendendo a dar valor à persona, à honestidade, à responsabilidade, à coerência, à probidade, muito mais a isso do que as palavras. Em minha universidade, tem professores que vivem no metro quadrado mais caro de Curitiba, mansões, andam de coches e fazem o discurso de los pobres, do comunismo, só que não dividem nada com ninguém. Então, essa farsa, esses farsantes, têm que ser desmascarados. Então, eu respeito um homem que seja um homem de bom senso, que seja um homem que a cada dia se olhe no espelho e se reduza à sua simplicidade, que reduza o seu tamanho natural, né? Que não queira ser mais nem menos do que qualquer outra pessoa. E esta lição aprendi com John Dewey, um filósofo americano que em 1940 escreveu um livro chamado A Filosofia em Reconstrução. E percebam que eu tinha muita razão para ser alguém indignado. Dizia o John Dewey que, numa conferência em memória, e com isso vou terminar, de Conway, Darlington, ao abordar o conflito entre a sociedade e a ciência, em 1948, na cidade de Londres, asseverou ser necessária a criação de um Ministério do Desassossego, de um gerador bem uniforme de aborrecimentos, de um destruidor da rotina, de um sabotador da complacência. Alinhado a esse pensamento, John Dewey diz que a rotina do hábito tende a embotar até a investigação científica, constitui um óbice ao caminho da descoberta e do trabalhador científico ativo. Isso porque a descoberta e investigações são expressões sinônimas como ocupação. A ciência é uma procura, não a conquista do imutável. Novas teorias, traduzindo diferentes pontos de vista, são mais respeitadas do que certas descobertas que não representem mais do que acréscimos quantitativos ao cabedal já existente. Com referência ao domínio exercido pelo hábito, tem o conferencista palavras apropriadas quando afirma que os grandes inovadores na obra das ciências são os primeiros a temer e a duvidar de suas próprias descobertas. Cada vez que venho à Argentina, conversando com meus amigos, percebo que não devo jamais cristalizar meu pensamento. Tem a tendência, aliás, que temos procurado incentivar, Ingar, Pablo, Rusto e outros companheiros aqui da Argentina, em nos jovens brasileiros e argentinos, é a da investigação científica séria, constante, na busca de soluções que sejam adequadas para nossos países, que têm problemas absolutamente iguais. Nós vivemos o mesmo tipo de aflição, o mesmo tipo de sofrimento e temos que encontrar soluções que sejam boas para todos nós, mas sempre, jamais descurando
daquela frase lapidar de que ao intérprete da lei não é dado desconhecer que por detrás da letra fria da norma há sempre e sempre um pedaço de vida humana objetivada. Muitas graças. Continuamos con los paneles y presentaciones en el marco de